Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um PlayStation 3, já estou fazendo a desmontagem dele. Ele veio lá da Bahia, é bem longe aqui do Mato Grosso. A gente vai fazer o orçamento dele. Aparentemente o game ligava, desligava, depois passou a não ligar mais. Testei ele agora há pouco na minha tomada aqui, nem sinal de vida. Então vamos fazer o orçamento dele, vamos ver qual que é a situação dele. Aqui o game, dá pra ver que tá bem sujo, bem surrado, né? Normal, um videogame já bem antigo. Já deve ter no mínimo aí seus 12, 13 anos, né? Então vamos terminar de desmontar. Assim que tiver desmontado, eu volto com o vídeo. Olha só, aí tem uma skin dos Estados Unidos nesse lado. Falta tirar os parafusos. Vamos lá. Bom, então vamos dar uma analisada aqui por cima, né? Depois que eu tirei a tampa, a primeira coisa que eu faço é olhar bem o estado do console. Nesse caso dá pra ver que tá bem crítico a situação. Olha só o ferrugem todo em cima dessa tampa. Muita poeira, ó. Uma bola de poeira. Tem outra aqui, ó. Bastante oxidação aqui. Então, um game que muito provavelmente, esse game aqui é de região litorânea, né? Pode ser que ele foi usado muito perto, próximo de alguma cidade que fica próximo ao mar. A maresia acaba corroendo, danificando muito esses componentes. Ou então um lugar muito úmido também, perto de ar-condicionado, também costuma dar essas oxidações. Então, eu vou terminar de desmontar ele aqui. Vamos começar a fazer o orçamento dele a partir de agora, beleza? Bom, agora a placa limpa, né? Coloquei ela na estufa, fiz a limpeza dela toda. Dá pra ver que tem marcas aqui, pegar contra o reflexo, ó, tem marcas aqui em cima assim, ó. Provavelmente tentaram limpar aqui para tirar pasta térmica antiga, né? Tem marcas aqui também. E tinha um curto no CI HDMI. Vou tentar dar um zoom. Aqui, ó. Nesse capacitor aqui, tinha um curto. Tá? Então, quando eu injetei uma tensão pequena aqui, aqueceu o CI HDMI, que é esse carinha aqui, ó. Ele está com defeito. Eu não gravei retirando nem testando ele antes, porque tinha cliente aqui na loja, então não consegui fazer. E aí no caso aqui eu tirei ele, o curto já sumiu. Testei a fonte, essa aqui é a fonte do cliente, eu só passei um pano nela. Vou ligar aqui e vocês vão ver que não acende standby. Medindo ela, vou ligar aqui, ó. Aqui nesse pino aqui eu preciso ter 5 volts. Se a gente for ver ali, multímetro, 5.5 volts. Mas aqui, nesse aqui também teria que ter 5 volts. E não tem nada, zerado. Então provavelmente essa fonte não esteja legal também. Eu vou tirar ela aqui e vou colocar a minha fonte, que eu tenho certeza que tá boa, que é a fonte que eu uso de reserva aqui para testar os games. Eu tenho uma fonte de bancada e eu tenho mais uma fonte que ela é meio, eu fiz ela para ser meio universal. Só que essa daqui, como eu tenho bastante dela, acabei guardando essa daqui para fazer um teste rápido. Fica mais fácil. Então, liguei aqui. Vamos ligar ela aqui. Liguei a minha fonte, tá? E aqui já apareceu o LED de standby, o LED vermelho. Então, muito provavelmente, não sei ainda se era só esse defeito. Eu vou montar o game sem o CI HDMI e vou ver se pelo menos ele pisca a luz do HD, que fica aqui embaixo. Se ele piscar, sinal que subiu o sistema. E aí eu vou passar para o cliente o orçamento, que é a troca do CI HDMI e a troca da fonte. Eu não faço reparo em fonte, eu tenho muita fonte dessa daqui, então compensa mais para mim fazer a venda de uma fonte e pegar a do cliente em parte para futuramente eu fazer o conserto dela. Beleza? Então vou dar prosseguimento aqui e já volto com o vídeo. Bom, aqui passados-se alguns dias, né? Nessa última filmagem, nesse último corte que eu fiz, passaram-se mais ou menos uns 6 dias depois, eu voltei a trabalhar nessa placa. O que que acontece? Liguei, fiz a ligação da fonte, 12 volts ali entrando,
porém ela ligava e desligava, desarmava, o tempo inteiro ligando, desligando, ligando, desligando. Então, como eu tenho um mapeamento dessa placa, eu comecei a medir os pontos. Medi ponto a ponto todas as voltagens que deveriam subir, né? E eu cheguei nesse regulador aqui de 5.0. Esse regulador, ele é a terceira voltagem a subir. Então, no caso, quando você injeta, coloca a fonte ali na placa, ele precisa ter 5 volts ali, né, no conector, que é o standby. Ele, quando você aperta o botão power, que ele acendeu essa luzinha vermelha, ele vai armar 1.7 volts nessa bobina aqui, nessa placa aqui, né, mas todas as outras de PlayStation 3 são muito parecidas. E vai armar a terceira voltagem aqui na 5P0, né, a terceira onda, vamos dizer assim. Feito isso, tendo essas tensões, ela vai gerar outras tensões além. Porém, nesse caso, além do defeito que a gente tinha no CI HDMI, aqui eu tirei a tampinha do modo Bluetooth, só para mim fazer o teste ali, para ver se ele não tinha curto. Como não tinha, eu vim para esse setor aqui do 5P0. Então aqui, eu vou dar um zoom. Ó, nesse capacitor, no lado direito, aqui nesse ponto aqui, ó, a gente tem 12 volts quando arma a fonte. Ligou o videogame, ele arma 12 volts. Ele passa por esse MOSFET, que recebe sinais nesses dois pontos aqui, ó. Esse aqui do meio é terra. Nesses dois pontos gera um sinal que gera os 5 volts. Nesse caso, essa tensão, ela aparecia no multímetro, mas era muito rápido. Praticamente não dava para pegar. As outras demais tensões, eu também não conseguia pegar. Como ela é a terceira tensão, as demais vêm após ela, né? Então eu não conseguia ficar pegando ela no multímetro, apagava muito rápido. Aí nesse caso, o que eu fiz? Comecei a analisar. O controlador desse CI, eu vou dar um pause aqui, vou pegar uma placa sucata para mostrar, porque eu não quero virar essa placa aqui. Ó, essa aqui é uma placa sucata. Essa placa aqui virou sucata porque já passou na mão de algum porcalhão, fizeram isso daqui, não sei por qual motivo, e deixaram um presentinho para o cliente também. Então essa placa aqui eu lembro que eu comprei ela do cliente, né? Então em todo caso virou sucata, a gente consegue aproveitar algumas coisas dela. Então aqui nós temos esse CI aqui. Esse aqui é o controlador da 5P0 e ele controla algumas outras voltagens também. Eu vou pegar aqui no esquema, já vou conseguir ver. Esse aqui ele controla a 5P0 e a voltagem do céu também. Então ele é muito importante para funcionar as outras tensões. Medi tudo em volta dele, comparei, tudo ok, resistores, troquei também ele, né, só por acaso de dúvida, né, e o game continuava ligando e desligando. Eu não gravei todo o processo porque leva muito tempo, às vezes eu tiro 2, 3 horas para mexer nessas placas, depois eu paro, pego outro serviço. Como eu trabalho sozinho aqui na assistência, eu tenho que fazer rotatividade de serviço. Não dá para mim ficar focado só numa placa, porque às vezes a gente perde muito tempo e algum outro serviço que coloca dinheiro no caixa fica esperando ali, né? O cliente fica ansioso para que a gente conserte. Mas enfim. Depois, com o tempo, fiz a troca dele, não funcionou. Então eu parti, né, para olhar as tensões aqui que estavam faltando. Aqui faltava as tensões de enable nesse CI. Essas tensões de enable, elas vêm daqui, ó, da Syscom. A Syscom, ela é praticamente o que comanda a placa toda. Se ela entra em curto, ela dá algum defeito, ou mesmo um arquivo que tem dentro dela dá defeito, você praticamente perde o aparelho. Para fazer uma regravação de Syscom, algumas placas só, que eu tenho conhecimento, né, algumas placas só que dão certo, e é tão complicado que acaba não compensando. Precisa ter gravador de Syscom, né, que é um gravador que o pessoal usava antigamente para fazer a destrava, algo assim do tipo. Eu nunca nem me aprofundei nisso porque não compensa. Se chega um aparelho com defeito nesse CI, é caixão e vela preta, para mim aqui, né? Eu passo de volta para o cliente, se ele quiser procurar outra pessoa que faça, boa viagem, mas tem casos que não compensa perder tempo. Então comecei aqui, tem algumas voltagens nessas pernas e eu comecei a comparar. Vi que no cristal tinha voltagem, estava oscilando certinho. Vi que aqui no standby estava ok também.
Nesse CI também estava ok. Porém, eu vou tentar dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Aqui onde está mais manchado, ó, isso aqui é fluxo. Eu tirei um componente daqui, que é um resistor. Esse resistor, ele estava aberto, né? Ele vem uma voltagem aqui de 3.2 volts, se eu não me engano. Ele entra aqui e alimenta o Syscom. Então, quando eu vim medindo aqui, tinha todas as voltagens, menos a que dava nesse pad aqui. Então, o que eu precisei fazer? Peguei dessa sucata e joguei na outra placa. E aí, o Syscom voltou a trabalhar nesse setor, voltou a alimentar esse CI da 5P0, que até então tentava subir e cair a tensão. E a placa, agora, ó, como vocês podem ver, eu vou ligar o cabo HDMI aqui. Eu coloquei isso aqui só para adaptar mesmo, para a gente ligar, né? Não é o correto, mas tem uma pastinha térmica aqui. Aqui também tem um dissipador. Coloquei o HD e vamos ligar ele para ver se ele mantém agora. Aqui ele já manteve. Antes ele ligava e 1 segundo desligava. A luz do HD dá para ver que já piscou. E o game voltou a funcionar. Eu vou esperar ele dar imagem aqui. Eu vou desligar ele. Desliguei. Então, nessa placa não era só o defeito do HDMI. Tinha mais defeitos. O que leva a acontecer esses defeitos? Simplesmente a idade do aparelho, o uso dos componentes. Componente já desgastado, como vocês puderam ver, o aparelho estava totalmente oxidado, né? Sujo. A gente vai ter que fazer uma restauração no aparelho para daí conseguir montar e deixar esse aparelho em teste. Mas a princípio agora o aparelho voltou a funcionar. O causador disso tudo era um micro resistor pequenininho. Qual é o custo desse resistor? É custo de centavos, nem isso, talvez nem isso. Se eu precisasse comprar no Mercado Livre ou alguma eletrônica, custaria mais caro o frete do que esse componente em si. Porém, né, com a nossa análise na bancada, a gente consegue fazer aí um reparo, comparando, pegando medições, pegando mapeamento e fazendo o conserto que por muitos técnicos talvez seria jogar fora o aparelho, seria devolver para o cliente sem reparo. A gente conseguiu fazer o reparo dessa placa. Não foi rápido para fazer, eu tive que medir ponto a ponto, trocar outros componentes. O regulador aqui eu troquei também, antes de fazer essa outra análise. Muitas das vezes demora o orçamento, não porque a gente quer que chegue o aparelho rápido e saia rápido da loja, né? Mas às vezes demora muito por conta dessa análise toda tem que ser feito. Pessoas que às vezes pegam muito PlayStation 3, muito PlayStation 4, têm uma habilidade maior para consertar alguns defeitos. Esse daqui, posso contar nos dedos aí das mãos quantos aparelhos desses eu já peguei que eram resistor aberto. A maioria deles chegam com defeitos já conhecidos ou mesmo defeitos que trocam componente já que a gente mais ou menos sabe e volta a funcionar. Quando é defeito assim, tem que ter um mapeamento, tem que ter um aparelho para comparação, né? E fazer o conserto dele. Então, nesse caso aqui, o aparelho está praticamente pronto. Falta montar ele, né? Limpo ele já está. Eu vou terminar de limpar as carcaças internas. Vou limpar a base dele, a carcaça externa de baixo, para mim poder montar e deixar ele em teste. Não passei ainda totalmente o orçamento para o cliente. Como havia dito anteriormente, ele estava a princípio com defeito no HDMI e na fonte. Esses dois eu passei para ele, ele aceitou. Como tinha mais coisa além, a gente vai precisar chegar no meio termo aí para compensar o reparo, tanto para mim, o serviço que eu tive, o tempo que eu tive gasto, e o cliente poder ficar satisfeito aí com o serviço do videogame dele. O videogame, depois que é feito o conserto, vai limpo, a gente entrega ele sempre limpo, pasta térmica de qualidade, limpa, a pasta antiga, coloca uma pasta de qualidade, nova, boa, e o game totalmente limpo, com certeza ele vai durar muito tempo. Essa oxidação que ficou aqui, a gente vai colocar a placa na cuba ultrassônica para fazer uma limpeza das oxidações, depois deixar ela na estufa e é só montar o aparelho, correr para o abraço se o cliente autorizar, né? Mas é isso aí, ele dando o ok, eu já volto com o vídeo mostrando para vocês o aparelho finalizado. Bom, o cliente autorizou o reparo, então aqui eu já fiz a limpeza na ultrassônica da placa, olha só como ela ficou limpa.
Depois eu passo uma camada de WD-40 com o pincel para espalhar bem. Assim vai proteger todos os cantos da placa de oxidação, os componentes, não vai avançar a oxidação e vai ficar muito mais difícil oxidar se acaso ele morar próximo à maresia, né? Onde tem maresia. Já coloquei pasta térmica, agora é só fazer a montagem na carcaça, que também foi limpa, foi tirada a oxidação. Só fazer a montagem dele agora. Carcaça externa também já está limpa. Olha só. Aqui o drive eu vou pintar a tampa de cima. Essa aqui é a tampa de cima da carcaça. Dá pra ver como ela ficou limpa. Olha só. Vocês viram aí no começo do vídeo como estava o estado desse game. Então nunca é só um servicinho que a gente faz. A gente faz praticamente uma restauração completa no console. Ainda mais como ele vai longe aqui do estado, né? Ele vai para Bahia. Ele precisa ir funcionando 100%. Depois eu vou deixar ele em teste aqui uns 2, 3 dias. Para daí sim eu enviar de volta para o cliente. Senão, depois que chega lá, se der algum problema, vai ter que ter o retorno. E aí gera um custo maior. Acaba às vezes ficando mais caro ainda do que era o previsto, né? Então é isso aí. Vamos terminar de montar ele aqui. E eu já volto com o restante do vídeo. Bom, então tá aí. Finalizado o PlayStation 3 do nosso cliente. Tinha dito que ele era da Bahia, mas ele é de Pernambuco, na verdade, tá? Me confundi. Ele olhando essa carcaça, ele já vai identificar na hora que o videogame é dele. Aqui eu já liguei a fonte. Vamos dar um start. Ó, ligou, manteve a luz ligada. Problema solucionado. Chegou sem dar sinal nenhum. Depois a gente fez ele ligar trocando a fonte. Porém, ele ligava e desligava. Tinha esses defeitos que eu passei durante o vídeo, tá? Ficou mais ou menos uns 4 dias ligado aqui na loja em teste, pra gente ter certeza que agora fazendo o envio para ele o console vai funcionar perfeito. Outra coisa que ele relatou, tinha um problema no leitor também, na hora de ler os discos, né? Ó, coloquei um jogo aqui, futebol. Vamos ver se ele já vai puxar direto. Ó, já puxou direto, PES 2013. E é isso aí, videogame 100% funcional. Agora é só fazer o embrulho e enviar para ele, beleza? Se você tem seu aparelho aí, precisa fazer assistência, manutenção, qualquer videogame de qualquer ano, modelo, pode contar com a gente, tá bom? A gente faz o serviço aqui, para qualquer estado a gente envia, recebe também do Brasil inteiro. Feito o serviço, 90 dias de garantia e você tem a certeza do aparelho funcionando aí na sua casa, beleza? Isso aí, mais um aparelho, vai embora essa semana ainda, quero fazer o envio dele amanhã. E aí tô só no aguardo do cliente autorizar. Beleza? Isso aí, valeu. Até a próxima.